Pessoal, boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Vamos dar início à entrevista coletiva com o técnico Thiago Carpini, no máximo 20 minutos. Agradeço. Oi, Carpini, boa noite. Fernanda Alves, do Sistema Verdes Mares. Queria que você desse uma avaliação da partida, mas na perspectiva que semana passada você falou sobre o Lucas Emanuel, uma evolução que você enxergava nele ali no 9, ele consegue a felicidade de marcar o primeiro gol dele como profissional no Fortaleza. E também uma avaliação de como foi esse momento do Tricolor de Aço sofreu um empate, mas uma equipe que lutou ali para tentar reverter a situação. Queria que você trouxesse esses dois tópicos. Bom, boa noite. Eu vi de maneira muito positiva a evolução em relação a essa questão de gol no final. Talvez tenha outras questões relacionadas a isso. Isso chama futebol. O jogo passado nós fizemos no final, esse jogo sofremos no final, cada jogo é uma história. Isso não muda nada, é o que a gente vai preparar para a próxima decisão. Falei desde o início do nosso jogo, das transmissões, né, no pré-jogo, que começa hoje, mas não termina hoje, passa por hoje. Passamos bem, né? Na minha avaliação tivemos pelo menos 4 oportunidades claras, chances reais. Não lembro de teve uma defesa do Breno no segundo tempo no chão, uma defesa difícil, mas teve a bola do jogo no primeiro tempo com o Luiz Fernando. Depois teve a cabeçada do Brits com uma boa defesa do adversário. Teve uma bola antes do Emanuel fazer o gol, que ainda é o que a gente precisa trabalhar, a característica nova de uma nova função como 9, que se ele ataca a bola, passa na frente dos Otávio, certamente ele faria o gol. Mas uma jogada bem trabalhada, bem construída, então são pontos muito positivos, né? Uma energia boa, como se pede para um clássico, um jogo desse tamanho, e se tratando ainda de uma final, onde a gente está muito focado e muito empenhado em trabalhar muito para conquistar esse título para nós e para o nosso torcedor. Em relação ao Manuel, fico feliz, mais um jovem da base sendo oportunizado, isso é importante, isso é o trabalho do Fortaleza, não é o trabalho do Carpini. A questão de mudança de posição, isso talvez sim tenha mais um mérito nosso da comissão técnica, por enxergar nele um 9 de mobilidade, um cara que finaliza bem, com uma estatura boa. Acho que ele, como eu falei em outros momentos, ele tem dificuldade para jogar do lado, para recompor, até pelo biotipo. Como meia, não vejo ele com essa dinâmica que o futebol precisa naquele centro do campo. Então, como um 9, eu vejo ele com muita perspectiva de crescimento. Claro que ele precisa aprender a jogar na posição. Hoje, se fosse um 9 de ofício ali, talvez a gente teria feito até o primeiro gol antes ou até a oportunidade de ter feito 2, porque a bola passou para ele. Mas foi muito boa a atuação dele, participativa, e mais uma vez os atletas saindo do banco e dando a sua contribuição e buscando ajudar. Isso é muito importante, enquanto grupo a gente se fortalece. Carpini, boa noite. Tony Mota, Rádio Assunção ao vivo. Carpini, essa máxima de que clássico se define em detalhes ou detalhe, e a gente ficou muito claro isso, pelo menos para a gente que estava ali também trabalhando e percebendo, o Fortaleza foi um time bem melhor no primeiro tempo, no segundo tempo ele deu uma queda, mas depois houve o equilíbrio ali no segundo tempo, e os dois times no segundo tempo resolveram jogar também. E aí vem a questão que eu te pergunto, o Fortaleza saiu na frente, ali próximo já a terminar o jogo, no lance em que ficou ali naquela decisão, se era pênalti, se não era pênalti, acabou que foi cobrado escanteio, ou será, acabou empatando a partida. No teu entendimento, qual foi o detalhe que faltou ali? Faltou um pouco mais de experiência para todo mundo chegar mais ali na área, fazer uma cobertura melhor? Faltou um pouco mais de inteligência para tentar catimbar um pouco mais? O que é que faltou? Qual foi o detalhe que faltou para o Fortaleza sair com essa vitória que estava parcialmente na mão? Concordo, acho que o primeiro tempo tivemos um volume melhor, chances claras, né? A volta do segundo tempo o Ceará foi melhor, depois o jogo equilibrou, e aí tivemos nesse equilíbrio as melhores chances de abrir o placar. Como eu disse, não lembro de uma defesa do Breno, salvo a finalização de fora da área ali no segundo tempo, uma defesa difícil, e o gol. Eu acho que não é infantilidade, não é incompetência, não é nada disso. Meu grupo é muito maduro, meu grupo é muito bom e muito competente, e vai lutar muito para ser campeão. Isso acontece, é futebol, como eu falei, nós nos desconcentramos no momento onde nós deveríamos redobrar a nossa atenção. A gente ficou mais preocupado com o lance do pênalti, que não existiu, mas a confusão de ir no VAR ou não. E a gente desconectou um pouco desse detalhezinho final e aconteceu o gol. Clássico, jogos desse tamanho que vale título, você não pode, em momento algum, se desconectar da partida. Então, isso aconteceu, os erros acontecem para que eles sejam ajustados, corrigidos, e a gente agora tem mais uma decisão domingo. Ô, Carpini, boa noite. Alcélio Pereira, Rádio Cidade. Eu lembro das suas primeiras falas aqui no Fortaleza, você estava buscando o norte. Estou buscando o norte, jogadores chegam, jogadores saem.
Mas agora, nessa chegada de reta final de Campeonato Cearense, você já encontrou o rumo, encontrou o norte ou falta muito ainda para você encontrar? Não, ainda falta, ainda falta. A gente chega com o Luiz Fernando, mas perde o artilheiro da equipe na competição, o Adam. Na reta final, né, na semifinal, chega o nosso lateral esquerdo e agora vai se soltando e ganhando mais ritmo de jogo. Esses atletas que vão ser anunciados, estão nos trâmites burocráticos, não jogam estadual. Então nós estamos ainda aquém disso, mas claro que eu estou muito satisfeito, né? A gente se mexeu o possível, foi, como eu disse em outros momentos também, você deve se recordar, foi muito difícil essa janela para Fortaleza porque foram tantas mudanças internas no clube e o clube trabalhou muito para que esses reforços estivessem aqui antes do término da janela e conseguimos inserir ali boas oportunidades, como foi o Luiz Fernando e Fuentes. Não contávamos, como o Vitinho também, e não contávamos era com a saída do Bareiro, né? Então isso dificulta, como tem dificultado a nossa caminhada, mas ainda tá próximo, cada oportunidade a gente está melhor, e com as chegadas agora, com os movimentos que o clube ainda faz, a gente vai se fortalecer mais para a nossa temporada. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Jorge Telmo, Rádio A Voz da Fiel. Gostaria que você falasse aí sobre o próximo jogo, o que você espera do próximo jogo, já que o Fortaleza tinha um mando de campo, o Ceará vai ter mais torcedores e o Fortaleza perdeu muitas oportunidades. O placar moral seria mais ou menos os 3-1 para o Fortaleza? Acho que nesse clássico não tem muito disso do placar moral, não. Nós temos a consciência onde nós acertamos e erramos, o adversário também, enfrentamos um time organizado, um time difícil de ser batido. Acho que foi um jogo muito estudado, estratégico das duas equipes, das duas propostas de jogo. E eu vejo que vai ser um jogo como é um clássico rei. Jogado, disputado e definido nos detalhes. Que esses detalhes na próxima possam ser ao nosso favor, né? Isso aconteceu também na Copa do Brasil, isso é futebol, como eu disse, faz parte. Tiago Carpini, boa noite. Miguel Júnior, da Rádio Povo CBN. Se existe um tabu de um lado, existe um tabu seu contra o Mousa, né? Você nunca perdeu para o Mousa. São agora 4 jogos, 1 vitória e 3 empates. Hoje a torcida comemorou bastante o gol. Achava que o tabu ia ser quebrado. Agora vamos falar de parte tática. Você mudou, veio com 3 com zagueiros. E lhe surpreendeu a escalação do Ceará, que também o Mousa, ele não tinha jogado ainda com 3 zagueiros. As mudanças táticas deixou o clássico mais emocionante hoje. Agora o Fortaleza foi mais time do que o Ceará em todo o jogo, na minha opinião. Que bom. Na verdade é bom, né, ter esses feedback de vocês, porque às vezes a gente enxerga de uma ótica diferente dentro da bolha, dentro do contexto, no calor da emoção, assistindo o jogo de fora, cada um tem opiniões diferentes, por isso que a gente respeita todas elas. Mas é que às vezes a gente vê algumas situações, como no jogo da Copa do Brasil, que o Fortaleza, por tomar 3 gols, chega frágil pro clássico. Cara, cada jogo é um jogo. Olha a fragilidade aí, gente. Aí tomou o gol, vai chegar frágil no próximo. Cada história é uma história. Então, cara, para com isso. Vamos valorizar os dois. Valoriza o Fortaleza também. Tem coisa boa sendo feita aqui, né? Não, senhor, tá? As coisas que eu vejo. Em relação ao jogo, não imaginávamos uma linha de 5. Eu poderia aqui agora construir a minha narrativa. Não trabalhamos para isso, porque nunca fez. Claro que quando você tem um zagueiro como o Luiz Otávio, uma bola aérea boa, uma estatura, né, dificuldade de algumas peças que o adversário perdeu, a gente pensa em algumas alternativas, mas nessa não. Eu acho que talvez, não sei se foi a alternativa dele espelhar também o sistema do primeiro jogo, talvez não sei qual foi a estratégia utilizada, o que ele pensou, mas eu acho que ficou um jogo muito mais ainda de detalhes, de ocupações de espaço e, na minha opinião, tivemos bons momentos na partida, assim como o adversário teve no início do segundo tempo. E eu queria que você pudesse explicar pra gente a escolha pelo ataque, né? Porque no jogo passado você utilizou o GB, uma questão clínica, física, ou foi muito por escolha, e também no segundo tempo você tinha a opção de colocar o GB, né? Que foi o titular no jogo passado, mas preferiu escolher o Lucas Emanuel. Não tô falando, não tô comparando qualidade, eu só tô querendo entender. E também no jogo passado você tinha utilizado o Vitinho, até falou bem aqui dele na coletiva, hoje já não foi utilizado. Queria entender um pouquinho das escolhas e também da atitude da sua equipe dentro de campo. Bom, em relação ao GB, no jogo passado, acho que eu já havia comentado que no intervalo eu não sabia nem da lesão no ombro, ele sairia pela escolha minha tática e técnica. No jogo de hoje, ele não foi opção porque eu não quis, eu entendi que a gente tinha melhores
escolhas e alternativas dentro do que foi planejado para esse jogo, então encaixaria melhor outras situações, que foi o que nós fizemos. Em relação ao Emanuel GB, eu falo para os atletas constantemente que a seleção é natural, cada um ocupa seu espaço, tem a oportunidade, faz, né, como vem fazendo o Vitinho, o Prior, agora Emanuel, o próprio GB também que nos ajudou, mas no dia a dia a gente vê algumas coisas no Emanuel que tem chamado a atenção. Como eu falei, ele precisa aprender a jogar na função, é novidade para ele, mas a gente está tentando ajudar ao máximo, dando informações, e aí precisamos oportunizar nos jogos também. Né? Pela estatura, é um cara de bola aérea boa, brigaria um pouco melhor. Em relação ao Vitinho, não achei que o jogo se desenhou para isso, né? Eu acho que a gente arriscaria demais, sendo uma partida e tendo a segunda. A gente, quando entra com Prior, Vitinho, baixa muito a nossa estatura e a bola aérea do adversário é muito boa, foi assim que eles fizeram o gol. Então a gente tem que pensar em todos esses detalhes, pensando nas melhores escolhas. Nem sempre a gente acerta, mas foi aquilo que eu entendi que era melhor para hoje. Boa noite, Carpini, Anderson Azevedo, do Futebolês. Geralmente, numa circunstância como a do jogo de hoje, a gente poderia dizer que para o Fortaleza o empate teria um sabor de derrota e para o Ceará um sabor de vitória. Não foi isso que a gente viu, nem dos jogadores e nem da torcida, porque o Fortaleza abre o placar na reta final, criou mais do que o Ceará, mas acabou tomando gol de empate. Eu queria saber de ti, qual o teu sentimento após esse resultado e o que os jogadores te passaram dentro do vestiário. Apesar desse empate no final, um jogo bom de ser assistido, diferente daquele que foi o primeiro da fase classificatória. Está tudo em aberto, está tudo livre para domingo. Então, apesar das circunstâncias, qual é o seu sentimento e o que os atletas passaram para você no vestiário após esse empate? Sentimento de orgulho do meu grupo, do que está sendo feito aqui dentro do Fortaleza, por todas as pessoas que fazem parte do futebol, todos os braços que nós temos, sentimento de orgulho. Porque chegar no momento desse da competição, jogar uma final de um nível muito bom, como nós jogamos hoje, com tanta turbulência em 2 meses, né? Então eu tenho que enaltecer, valorizar, tirar o chapéu para esse grupo, que eles são muito homens, trabalham demais, e eles têm a consciência, isso foi nítido agora depois do jogo no vestiário, que o próximo jogo vai ser ainda mais difícil do que esse. A gente vai precisar fazer coisas diferentes, criar alternativas, mas que eles sabem que a energia imposta é a mesma e eles sabem que eles fizeram um bom jogo. Eles sabem que foi o detalhe, e o detalhe a gente vai ajustar durante a semana. O meu sentimento é de orgulho. Oi? Opa, agora sim. Professor, boa noite. Hoje o time conseguiu criar boas chances na bola parada, né? Teve a do Brits, depois o Gasal que saiu o gol do Emanuel, e o gol do Ceará acabou saindo na bola parada também, né? Eu queria que o senhor falasse como que o senhor tem procurado trabalhar isso, né? Tanto na parte defensiva quanto ofensiva da bola parada, e se para o próximo jogo o Cardona pode estar à disposição já para jogar. Na bola parada hoje tem sido fundamental, né? Vocês devem ter acompanhado aí hoje Arsenal e Chelsea, acabou 2-1, 3 gols de bola parada. Então, acho que a gente cada vez mais dá uma atenção nisso, né? Criar alternativas na ofensiva, mexer na bola como a gente tem feito, alternando com batidas diretas, e a gente sabe da força que o adversário também tem nesse quesito na bola aérea ofensiva. Então a gente procurou ajustar, encaixar bem. Por um detalhe, em algum momento ele faltou na hora do gol de empate, mas no aproveitamento no modo geral, tanto na ofensiva como na defensiva foi muito boa. Na ofensiva a gente encostou bastante na bola, obrigou o goleiro a fazer uma boa defesa, depois aconteceu o gol. Teve outros momentos também, então estou satisfeito. A gente segue trabalhando, evoluindo nesse quesito, e o Cardona nós vamos ter que avaliar ele dia a dia. Acredito que ele tenha condições sim, mas agora depende de uma evolução diária do desconforto que ele sentiu, não deve treinar nos próximos dias, e aí não treinando por um período também muito longo, a gente avalia se é o momento de ele retornar para um jogo dessa importância. Professor, boa noite. Lucas Uchoa, do Portal 1918. Você até comentou há pouco tempo da questão dos 3 gols que levou na terça-feira, né? E na minha visão, na minha análise desses 11 jogos, o sistema de defesa do Fortaleza vem bem, tá? E hoje eu vi uma segurança muito boa e eu queria que você falasse se foi devido ao retorno do Brits. E você vê com o posicionamento dos 3 zagueiros, o time fica com uma consistência maior defensiva, tanto que a gente busca a defesa do Breno e não consegue lembrar. Fora um chute cruzado aos 11 minutos do segundo tempo. Então eu queria que você falasse sobre isso. O retorno do Brits é tão impactante para o sistema defensivo do Fortaleza. 2 pontos, né? O primeiro, sem dúvida, é o retorno do Brits, que é uma liderança, uma referência, um cara que se comunica com a última linha,
Eu acho que essa alternativa ainda da linha de 5 também dá essa sustentação, porque nós temos laterais muito ofensivos, principalmente do lado direito, com o Mailton, e quando a gente tem uma linha de 5, a gente se protege melhor e não deixa de tirar o que ele tem de melhor. Então, são algumas situações, cada jogo é uma história, pode ser que no próximo jogo a gente volte para a linha de 4 e jogue os extremos para frente, enfim, vamos analisar, vamos avaliar, mas sem dúvida eu acredito que tem os dois aspectos, o retorno de um pilar, de uma referência defensiva para nós, que fez falta quando ficou ausente, e essa linha defensiva com 3 zagueiros, às vezes podemos fazer, como o Fortaleza fez em diversos momentos, um lateral como um falso zagueiro, como o Tinga fez por muitos anos, sempre foi esse desenho, só mudaram-se as peças, né? Então é uma situação que está muito encaixada também, que pode funcionar em vários momentos, e hoje mais uma vez funcionou. Boa noite, Carpini, tudo bem? Ao longo da semana a gente tentou, depois principalmente do jogo contra o Maguari, entender o que é que, assim, prever o que você ia fazer, nosso trabalho também tentar, até diante do que você tem feito, do que você tem repetido, das mudanças. E uma das possibilidades que a gente levantou foi exatamente a entrada do Rodrigo, né? E muita gente, vocês estão achando que o Fortaleza vai entrar retrancado, 3 zagueiros, 3 volantes e tudo mais. E ficou claro que a entrada do Rodrigo não era para simplesmente defender, mas para ter um pouco de vazão ali pelo lado direito, até protegendo, né, muitas vezes o Mailton, o jogo dele ali apoiado pelo lado direito, dele talvez ali a melhor jogada do primeiro tempo, que o Mailton faz o cruzamento, né, e a jogada do Luiz Fernando. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa ideia de ter o Rodrigo, se é isso mesmo que eu falei agora, se era mais ou menos por aí, e se você realmente ficou satisfeito com isso. Bom, fiquei satisfeito, realmente foi essa a ideia, proteger um pouco mais o lado do Mailton e ter um cara com força para escapar também no corredor e em alguns momentos conseguir fazer uma dobra. Ali numa bola mais alongada a gente tem um cara de uma posição física mais próximo para a segunda bola. O Rodrigo aumenta a nossa estatura na bola aérea ofensiva e defensiva, que é um ponto importante do adversário. E vem se tornando como todos os atletas importantes, né? Joga, às vezes é titular, às vezes entra, às vezes não entra, às vezes entra e faz gol, como foi no jogo passado. Hoje cumpriu muita função, tanto é que não suportou os 90. Então, mas a ideia foi justamente essa, e também pensando na estatura, da bola parada, um jogo de muita força física, né? De muita competitividade, muito duelo, e isso encaixa muito com o jogo do Rodrigo. Professor? O Alisson, TV Editora Dinâmica. Queria perguntar a você sobre a manutenção do sistema tático. Você que estava saindo de 5 zagueiros e contra o Ferroviário, a partir do segundo tempo do primeiro jogo, você começou a colocar a linha de 4 para colocar também o Fuentes e o Maílson e dar mais vazão para o time, soltar mais o time. Mas, segundo jogo contra o Ceará, você mantém o 5-3-2. E aí eu queria entender um pouquinho sobre a mudança, né? Você trocou sempre 6 ali, jogadores com características parecidas ali, como fossem 6 por meia dúzia, e quando chegou na última mudança ali, você trouxe o Crispim, mesmo tendo o Rian, que teoricamente teria um poder de marcação ainda maior. Explica um pouquinho sobre a manutenção desse sistema e a escolha na manutenção dessa troca, ou Rian ou Lucas Crispim, por favor. Bom, vamos lá, em relação ao sistema, eu gosto muito do 4-3-3, é uma situação que eu me enxergo muito de bons trabalhos. Não sou apegado a uma plataforma de só jogo dessa maneira. Acho que a gente tem que se adequar de acordo com o que nós temos, e eu tenho feito muito isso aqui no Fortaleza, de acordo com o adversário, com a competição, um jogo de mata, um campeonato de ponto corrido, onde você precisa de um pouco mais de constância. Então, mediante a isso, a gente tem as escolhas, né? A manutenção do 4-3-3, quando você perde um 9, fica difícil, você ganha os extremos, mas você prepara a jogada para quem? Nós tentamos o GB e vimos que ele não vai fazer a função de 9, ele é um cara que precisa de liberdade para flutuar nos espaços, ele não vai um cara da bola final. Então, no meu entendimento, a estratégia seria outra, de não ter o 9 e criar outras alternativas para a gente agredir o adversário. Nós conseguimos fazer isso no jogo de hoje, né, esticando um pouco mais o adversário. Em relação ao Crispim e ao Rian, o Crispim joga nessa função. O Crispim, quando ele foi meu atleta em 2019, no Guarani, ele era um extremo, eu que trouxe ele para virar um volante. Eu que adaptei ele nessa função, de lá ele veio para Fortaleza e fez todo o sucesso que ele teve aqui na primeira passagem.
Então, um jogador que eu confio, sei que faz a função, e ele conseguiria me dar ali um pouco mais de entrelinhas, junto com o Prior do outro lado. A gente sustentou os volantes mais por trás e aumentou um pouco esse homem que preenche o entrelinhas. Então, em relação ao Rian, o Rian vem de uma lesão muscular, o Rian fez 45 minutos ainda, nós estamos jogando uma final e um clássico rei. Eu acho que é jogo para quem está fisicamente um pouco mais pronto. Pode ser que agora com o Rian, nas próximas jogos ou no próximo jogo, por que não? Temos mais uma semana aberta de trabalho para ele evoluir, condicionar, melhorar. Ele pode também ser uma alternativa. Vamos para a última. Olá, Thiago, tudo bem? Boa noite. Mário Teles, programa Desfrando a Bola, Rádio Voz do Repórter. Eu pedi para fechar a coletiva porque eu quero quebrar um pouco o protocolo aqui com você. Antes da pergunta, eu quero fazer uma menção honrosa a um colega que eu tenho certeza você também deve estar sentindo falta, que sentava nessa cadeirinha bem aqui, né? O senhor Aloysio Lima. Sempre faria a primeira pergunta, né? A partir deste clássico, hoje ele está sendo substituído pelo companheiro Tony Mota, que vai agora cobrir a equipe do Fortaleza. O bom é que é uma coisa muito positiva. Ele, depois de praticamente quase 40 anos, quase 4 décadas, cobrindo o Tricolor de Aço, ele decidiu descansar com a família, né, com os filhos, com as filhas. Isso é muito bacana e eu quero muito fazer essa menção rosa. Desculpa só te cortar. Que susto, né, meu? Que o senhor começou a falar, será que aconteceu alguma coisa? Foi de propósito para você. Com a família, porque a gente está acostumado, e nós que trabalhamos com comunicação, só descansar quando morre. Antes dele, um outro profissional, muito querido por nós, descansou, infelizmente, tendo trabalhado praticamente uma semana antes. Ele não. Que bom que ele saiu para descansar com a família, mas vai deixar aqui uma saudade muito grande para todos nós que amamos o Tricolor de Aço e também para os profissionais que viveram com ele durante todo esse tempo. Aqui conviveu com ele durante 30 anos, com certeza. Tá? Então, acho que o Aloysio merece uma salva de palmas de todos nós, companheiros de imprensa. E a minha pergunta também não tem nada a ver com o jogo. E aí, em relação a isso, né, que não acompanha a trajetória, a carreira, mas sem dúvida vocês estão aqui, sabem da importância que ele teve. E quem sabe, por ser um Tricolor de Aço, a gente não consiga premiá-lo no próximo domingo também com esse título, né? Vamos trabalhar muito para isso, não só o nosso torcedor, mas pessoas especiais como ele. Que bom. Hoje foi ele que deu a escalação do time, tá? Foi ele? Foi ele. A voz dele, que bacana. Tá? Minha pergunta também, Carpini, não tem nada a ver com o jogo. Há 2 semanas, a nível global, você deve ter visto o que aconteceu com o Vinícius Júnior. Quem não viu, né? Lá no Real Madrid. E essa semana, agora que se passou, infelizmente, agora falando uma coisa triste, uma colega nossa, que por sinal está aqui nessa sala, né? Se ela quiser falar, eu não gosto muito de apontar, companheira Fernanda Alves, passou pelo mesmo problema em rede social, questão de injúria racial. Eu ia te perguntar isso, engraçado, após a partida contra o Ferroviário, que foi justamente depois que houve lá o problema com o Vinícius Júnior. Mas eu quero muito saber, primeiro, claro, como profissional, depois como pessoa física, mas principalmente como torcedor do Fortaleza Esporte Clube, o que é que o profissional que nos representa, que representa a torcida que hoje tem por volta de 2 milhões de pessoas, pensa sobre o assunto? Você acha que o futebol ainda consegue extirpar esse tipo de gente da sociedade? Olha, eu acho que é um assunto que a gente não consegue nem falar só em relação ao futebol. A gente abrange para a vida, para o ser humano. Eu acho que nos dias de hoje, nos tempos que a gente vive, né, esse tipo de coisa ainda é tão pequena, é triste, né, porque você mensurar a capacidade ou uma pessoa pela raça, e como se você fosse superior ou inferior pelo fato de ser branco, amarelo, negro, eu acho ridículo, eu acho triste, uma pena, meus sentimentos para você, é uma pessoa, né, com certeza uma grande profissional, e triste, mas não se afete com isso não, porque ninguém te rotula, você sabe que você é o que você representa, e eu acho isso uma grande bobagem, e triste nos dias de hoje a gente ter que conviver com esse tipo de pessoas.